A cidade de Lourdes, situada no coração Pirineus, acolhe anualmente cerca de 5 milhões de visitantes provenientes de todo o mundo. Sua espiritualidade está muito ligada à história e é muito presente na beleza do local, nos marcos do passado e principalmente na sua espiritualidade. Até o dia 11 de fevereiro de 1858, Lourdes era um pequeno vilarejo. Foi neste dia que a pequena Bernadette Soubirous presenciou a aparição de Nossa Senhora na margem do rio Gave. Mas para que possamos entender um pouco mais sobre este importante local de peregrinação mariana, precisamos voltar ao século IX, quando a pequena cidade passou pelas mãos dos ingleses e dos franceses. Logo após a Revolução Francesa, Lourdes se transformou numa cidadezinha agradável e, em meados do século XVIII, sua população era estimada em pouco mais de 4.000 habitantes. Até que em 1858, um fato mudaria para sempre a história deste vilarejo, especialmente de uma pequena jovem que viveu momentos muito difíceis em sua vida. Em 11 de fevereiro daquele ano, a pequena Bernadette Soubirous, sua irmã Toinette e uma amiga, Jeanne Abadie, foram buscar madeira numa caverna chamada Massabielle. Enquanto Toinette e Jeanne recolhiam a madeira, Bernadette ouviu um ruído, como se fosse um golpe de vento. Quando levantou a cabeça, viu uma senhora vestida de branco no topo de uma pedra. Depois deste primeiro encontro, outros 17 aconteceram, mas 3 foram os mais importantes para a história da cidade de Lourdes. Na terceira aparição, que aconteceu no dia 18 de fevereiro daquele mesmo ano, Bernadette reza o rosário com a senhora e pergunta seu nome. Naquele dia, a senhora pede a Bernadette que venha à gruta durante 15 dias. No dia 14 de fevereiro, quando acontece a 8ª aparição, a senhora pronuncia uma mensagem de penitência. Penitência, penitência, penitência. Reze pelos pecadores. Vá beijar o chão pela conversão dos pecadores. No dia seguinte, a senhora lhe pede para beber a água da fonte e que ali se lave. A 13ª aparição acontece no dia 2 de março, quando a senhora deixa uma mensagem aos sacerdotes. Ela pede a Bernadette que vá se encontrar com os sacerdotes e que eles sigam até a gruta, em procissão, e que construam ali uma capela. Quando ela chega à Cúria, o abade Peyramale disse que queria saber o nome daquela senhora. Seu nome, no entanto, somente é revelado a Bernadette no dia 25 de março, data da 16ª aparição. Nossa Senhora diz àquela jovem analfabeta que era a Imaculada Conceição. No dia 16 de julho de 1858, acontece a última aparição de Nossa Senhora. Depois deste breve histórico sobre a cidade de Lourdes e as aparições de Nossa Senhora, aprendemos que estes acontecimentos são ricos em ensinamentos, e um deles é o respeito do sofrimento. E deste aprendizado, vemos a grandiosidade da misericórdia de Nossa Senhora, tanto para aqueles que recebem a graça desejada, como para tantos outros que voltam para suas casas sem ter sido curados. E esta reflexão se torna clara num recado escrito pelo cardeal Segura ao Papa Pio XI, dizendo que em Lourdes, ao não operar a cura,
a providência ensina que para a grande maioria das almas, o sofrimento é necessário para a santificação. É por meio das doenças e das provações espirituais que a pessoa se santifica, e quem não compreende o papel do sofrimento e da dor para operar nas almas o desapego, o amor de Deus e a regeneração, não compreende absolutamente nada, e é por esta forma que as almas se santificam. No convento das Carmelitas de Lourdes, existe uma frase dizendo que o maior milagre é a resignação e a aceitação do sofrimento. A grande maioria dos peregrinos que vai a Lourdes para pedir por um milagre é de doentes. He pedido salud para toda a família e que tenga uma boa muerte. São dezenas, centenas de pessoas que anualmente buscam a cura para sua enfermidade ou de um parente. Mas como dissemos antes, nem todos voltam para casa curados, e nem por isso se revoltam e deixam de lado sua fé. Pelo contrário, em Lourdes, a presença de Nossa Senhora é tão forte que os doentes sentem o carinho de mãe dela e o grande ensinamento de que é necessário se conformar com a doença. Em todos estes anos de peregrinação, nunca houve relato de pessoas que estiveram em Lourdes e não conseguiram a cura, e por esse motivo tivessem se revoltado. A intenção de Nossa Senhora em Lourdes é especialmente de produzir milagres espirituais, que levam as almas para o céu, da aceitação da dor e até da derrota. Estes casos mostram claramente a intenção de Nossa Senhora nas curas de Lourdes. Suas aparições não aconteceram para curar os corpos que padecem, e sim as almas. É por isso que ela pede a Bernadette que reze o rosário, que beije o solo pela conversão dos pecadores e que peça aos sacerdotes que construam ali uma capela. E isto deixa cada vez mais claro o grande ensinamento deixado por Nossa Senhora em Lourdes, que é o da aceitação da dor, do sofrimento, da derrota e do fracasso. Há quem possa dizer que é muito difícil aceitar tanto sofrimento, mas devemos nos lembrar sempre que não houve em toda a história do mundo sofrimento maior do que o de Jesus no Horto das Oliveiras, que mesmo se deparando com toda a situação que iria viver daquele momento até a sua crucificação, não esmoreceu um só instante e disse a Deus: se for possível, afaste-se de mim este cálice, mas seja feita a vossa vontade e não a minha. Lourdes é um grande exemplo de fé, de oração e dedicação, principalmente de aceitação do sofrimento. Anualmente passam pela cidade mais de 5 milhões de pessoas, e destas, 65 mil são enfermos. Quando chega o tempo festivo em Lourdes, por conta das comemorações das aparições de Nossa Senhora, cerca de 100 mil pessoas voluntárias prestam ajuda gratuita aos enfermos. Mas os santuários de Nossa Senhora ficam abertos diariamente, 24 horas, 365 dias por ano. Na Basílica do Rosário, construída em estilo romano-bizantino, há uma grande cruz medindo 2.000 metros quadrados de superfície. Na frente da basílica, as arcadas de pedra acompanham a fachada e sustentam a escadaria. As rampas levam ao terraço e à basílica superior. Desde as primeiras peregrinações anuais feitas por trem, que começaram em 1875, organizada pelos padres assuncionistas, começou uma tradição nas regiões da Europa e de outros países, em levar a Lourdes grupos cada vez mais numerosos de doentes e pessoas incapacitadas.
São cerca de 500 trens especiais que levam cerca de 300 mil peregrinos, sendo a maioria doentes. Quase 30 mil pessoas precisam ser transportadas em veículos especialmente preparados. Assim é Lourdes, esta pequena cidade no interior da França que vive sob as graças de Nossa Senhora, desde a primeira aparição feita à pequena Bernadette. Este ano, a igreja comemora os 151 anos das aparições.